Boa tarde, comunidade da TV 247. Boa tarde, comunidade. Hoje, André Atres entrevistando aqui o Rui Costa Pimenta. Peço para todas as pessoas que estão chegando, primeiramente, deixem um like, compartilhem essa live, que é muito importante. Se possível, aí sim, assinar brasil247.com/apoio ou fazer um pix, pix@brasil247.com.br. Peço que vocês fiquem até o finalzinho da nossa programação e acessar o site do Brasil 247 também. Então, é muito importante ficar com a gente até o final da programação, acessar também o Diário da Causa Operária. Boa tarde, Rui, seja bem-vindo, como vai? Obrigado. Tudo bem, e você? Tudo bem, eu estou aqui também no meu lugar aqui, eu estou um pouco de... Ontem teve uma chuva muito forte aqui, e a minha internet caiu, enfim, eu estou ainda me adaptando aqui no meu novo espaço. Pelo menos provisório. Mas olha, semana pesadíssima, né, Rui? Vamos começar, então, com a Zambelli. Zambelli que foge para a Itália nessa semana, e a partir daí, né, o que mais se fala é a fuga dela, se aquilo era possível, o que não era, o que tinha que ter sido feito, se é que tinha que ter sido feito. Bom, é contigo. Bom, eu acho que me parece natural que ela tenha... Eu não sei se ela reconheceu que fugiu, né? Mas me parece natural que a pessoa procure escapar, porque são processos aí de perseguição política, né? Qualquer pessoa confrontada com isso tem que considerar a opção de não se submeter ao que está acontecendo, né? É como aconteceu com o Lula. O Lula decidiu ficar. O Bolsonaro, até o momento, decidiu ficar, né? Mas era uma opção, tanto de um como do outro, não se submeter, porque o julgamento não é imparcial, o julgamento não é normal, né? Eu acho. E agora, o problema principal não é saber se o que ela fez foi certo ou errado. Do ponto de vista dela, está certo. Do ponto de vista de muita gente que vai para a cadeia, está certo. Ninguém é obrigado a voluntariamente ir para a prisão. Inclusive, fugir da prisão no Brasil não é crime, né? Não sei se todo mundo sabe disso. E é natural que seja assim. É uma permanência de leis mais democráticas, de épocas que nós tivemos aí. O fato da pessoa não ser crime fugir da prisão pressupõe que o desejo de liberdade é uma coisa muito importante, fundamental para o ser humano. Então, né, ninguém vai ficar voluntariamente preso. Isso é uma ideia absurda. Agora, o problema-chave não é esse, na minha opinião. O problema-chave o que é? É que a fuga dela desmoraliza o STF, os julgamentos que estão acontecendo. Em conjunto com outras coisas que estão acontecendo, é um desastre político imenso para o STF e esse processo todo do STF, né? Você vê a repercussão poderosamente negativa do caso Léo Lins. Depois a repercussão também negativa do caso do MC Pose. Quer dizer, há uma rejeição à censura, né? A perseguição judicial que está crescendo a cada dia. É impressionante que os companheiros aí do PT, principalmente da direção do partido, do governo, eles não vejam que isso daí é um Titanic, você entendeu? Já bateu no iceberg. É um desastre político. Agora, não quero ser exageradamente chato, mas muito tempo atrás eu falei, vai ser um desastre. Está sendo um desastre.
Perfeito. E assim, agora é um processo que a gente vê o quanto. Porque tem muitas questões. O grande questionamento é a forma, né? No caso, né, o Lula ali sofrendo uma perseguição política muito evidente, mas os crimes que ela cometeu ali com relação ao hacker, quer dizer, eu acho que esse é o ponto ainda que as pessoas, de alguma forma, tentam entender. Até que, né, porque houve ali uma ilegalidade, né, nesse contrato ali do hacker, e a partir daí, a forma como ela vai lidar, né, e depois com a pistola, ali, quando ela sai na Paulista, etc. E tal. Bom, Não, figura não, fácil, ele não é, né? só uma coisinha. Sem dúvida que o negócio do hackeamento é crime. Não há dúvida sobre isso. O problema não é exatamente esse. O problema são outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Por exemplo, ela foi condenada por porte ilegal de arma, sendo que ela tinha porte de arma. Né? É uma coisa absurda, porque o que ela fez ali, aquele dia, né, durante a eleição, que ela sacou a arma e tal, e procurou intimidar o cidadão, seria uma ofensa menor, uma coisa menor. Mas o núcleo da condenação dela está no porte ilegal de arma, que é um crime que ela não cometeu, que é uma criatividade da justiça. Né? E o negócio do hacker, tudo bem, mas não é uma coisa para dar 10 anos de cadeia, nada. Nenhuma das coisas que ela fez daria 10 anos de cadeia num regime judicial normal. Né? Esse aqui é o problema. Exatamente, perfeito. Bom, vamos continuar aqui. Primeiro, agradecendo também aos novos membros e deixa eu ver aqui. O Nelson Henrique fez um superchat. Ele fala: Rui, o Lula fala meia dúzia de palavras para afagar nosso ego e depois taca-lhe taxação. Como substituir esse cidadão? Eu acho que no caso ele deve estar falando do Haddad, espero, né? Não do Lula, exatamente, né? Fora Haddad e Galípolo, é contigo. Não, infelizmente, né, o PT, o Lula, eles foram pegos numa armadilha política que foi montada para eles, né, que é a seguinte: o governo não tem força. Para sobreviver, ele está obrigado a fazer acenos aí para uma série de atores políticos e econômicos, mercado financeiro, por exemplo. Né? O Lula acreditou e ele deu a entender que ele conseguiria superar isso daí através de determinadas manobras políticas, mas isso mostrou-se inviável. Né? É o fracasso de toda uma orientação política. Agora, não é um problema de substituir as pessoas. Nós, por exemplo, pedimos que o Haddad, né, saísse do governo. Nós levantamos essa reivindicação, mas não é nada contra o Haddad, nem que a gente acha que ele seria bom ou mau ministro em geral. Né? É um problema de política, de mudança de política. Né? Nós gostaríamos, por exemplo, que o governo Lula mudasse a sua orientação política. Acho que isso daí não vai mais acontecer. Né? A orientação política do governo Lula está traçada, ele vai, né, até o fim da linha, ele vai com essa mesma política. E é um desastre, infelizmente. E a esquerda tem que considerar esse problema, porque do ponto de vista institucional é muito difícil escapar da situação criada. Né? Não adianta você chegar e falar assim, vamos escolher um outro candidato presidencial. Não, isso aí não tem solução desse ponto de vista. Né? Se o Lula não conseguiu, quem é que vai conseguir? Essa é a grande pergunta. Quem que vai conseguir? Não é um problema de boa vontade, não é um problema de inteligência, não é um problema de decisão, de opção, é uma realidade. Né? A esquerda não tem força. Não tem, a esquerda brasileira não tem. Se o PT não tem força, que é o partido de esquerda maior, embora ultramoderado, etc., etc., imagine o resto. Então, o que nós temos dito desde o primeiro momento, e a gente repetiu isso aí inutilmente, é que precisava de uma mobilização popular. Só que, infelizmente,
o governo PT ele fez tudo para a desmobilização popular. A política repressiva não mobiliza ninguém. Nenhum trabalhador vai sair de casa para apoiar um tribunal arbitrário. Nenhum trabalhador vai sair de casa para apoiar a censura. Nenhum trabalhador vai sair de casa para apoiar a prisão de ninguém, a não ser que a pessoa tivesse feito alguma coisa muito que tocasse de perto a vida do trabalhador, né? Mas, em geral, o trabalhador não é amigo da política de mandar o pessoal para a prisão. Então, a situação é essa. O Lula não conseguiu fazer nenhum programa social relevante, e aí eles ficam vivendo, o PT fica vivendo da ilusão de que a economia vai bem, quando qualquer pessoa que sai na rua, vai no supermercado, vai na feira, né, conversa com as pessoas, sabe que o negócio está indo de mal a pior. A insatisfação é generalizada. Eu, por exemplo, vou até contar um caso aqui. Essa semana eu fui a um supermercado perto aqui de onde eu trabalho, né? Ali encontrei um cidadão que é da segurança do supermercado, que eu já conversei com ele de outras vezes, ele me conhece, ele fala de política e tal. Ele falou o seguinte, para o pessoal anotar: eu votei no Lula 2 vezes, votei na Dilma 2 vezes, votei no Lula de novo, e eu não voto nunca mais, ele falou. Estou completamente decepcionado. E aí ele falou, ele mora em Itaquera, então ele falou, a periferia está dividida. Quer dizer, aquela base que o PT tinha na periferia, Itaquera era um reduto importante do PT. Agora, metade desse pessoal é bolsonarista, né? Quer dizer, quando você tem uma política errada, você tem que sentar, você tem que analisar, você tem que reconhecer os erros e você tem que corrigir. Mas o PT está indo cegamente para o naufrágio, né? É o comandante do Titanic, bateu no iceberg, mas fala que está tudo bem. Eu acho que a situação é calamitosa, né? Calamitosa. Inclusive, vamos entrar então com essa desaprovação do Lula, né? Porque saiu a pesquisa ontem, é uma pesquisa que, apesar também, né? Porque a gente também tem que levar em consideração a mídia tradicional, que não tem uma notícia positiva. Se tem, eles não colocam, né, também, eles não divulgam. Então, você vê, apesar disso tudo, você tem uma desaprovação realmente que é algo preocupante, mas aquele resultado de empate mostra que ainda tem um capital político. Agora, a grande dúvida, e aí eu já te passo, é essa: quer dizer, esse capital político é do Lula, é do PT? O que efetivamente o coloca empatado nesse momento, apesar de tanta crítica por parte da imprensa tradicional, né, Rui? Uhum. Não, bom, pesquisa, né? A gente usa assim como uma referência, né? Não dá para acreditar piamente em pesquisa, Exato. né? A gente olha e fala, bom, pode ser, pode não ser e tal. É um indicador não confiável, mas vamos pegar a pesquisa pelo que ela diz. A desaprovação do Lula é muito grande. Ele continua aí competitivo na eleição. Só que nós temos uma situação que é a seguinte: todo mundo já percebeu que a imprensa, que antes da eleição anterior tinha dado para o Lula uma colher de chá, agora está fritando o Lula, está cozinhando o Lula em banho-maria. Então, você imagina, né? Nós estamos em junho de 2025. A eleição vai ser em outubro de 2026, 1 ano e poucos meses. Daqui para lá, o que é feito que essa fritura e os desastres aí políticos e econômicos do governo vão produzir? Eu acho que a burguesia já entrou numa política de fazer o Lula baixar a popularidade dele. Ele é o político mais popular do país, né? Eu considero que ele é mais popular que o Jair Bolsonaro, apesar que o Jair Bolsonaro está crescendo muito em cima dos erros do governo, né? Do governo, do STF, tudo. E, portanto, para você acabar com a popularidade dele é uma tarefa complexa, mas não quer dizer que não possa ser realizada, né? A situação vem piorando. Independentemente das pesquisas, dá para perceber, né,
Ao conversar com as pessoas, ao ver o efeito e tal, nós temos muita informação. O pessoal fala que até no Nordeste tem muita rejeição ao Lula, né? Onde ele tinha também uma base importante do PT. Eu acho que o PT deveria considerar essa situação, né? Agora, o Lula não parece que ele está preocupado com isso, né? Parece que ele está tranquilo, que ele acha que tudo vai dar certo. Eu não acho que é assim. Acho que eles estão vivendo uma ilusão. E também acho o seguinte, né? Vamos supor que o Lula, né, vá para a próxima eleição e ganhe a eleição. O que ele vai conseguir fazer? Porque agora ele não conseguiu fazer nada. Nada. O Banco Central continua na mesma política desde a política do imperialismo, de altíssimas taxas de juros. Ele na economia, o Haddad virou aí um símbolo do cidadão que fica taxando tudo, né? Na política, a política antidemocrática, em nome da defesa da democracia, é um desastre. Então, o que ele vai fazer exatamente se ele for reeleito? Porque ele também não vai ter maioria. Né? Eu, inclusive, suspeito que ele vai ter menos ainda. Né? A burguesia vai apoiar o Lula? Se o Lula for eleito, pode acontecer, inclusive, do governo dele cair. Tá? Teria que. Todas essas. Todos esses fatos, todos esses indicadores têm que ser levados em consideração. Né? Tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Eu conheço a cultura política do PT. A cultura política do PT é aquele otimismo cor-de-rosa, né? Tudo vai bem, tudo é uma maravilha. Parece o professor Pangloss, né? Do livro do Voltaire, né? Voltaire. Né? Tudo vai bem, tudo é o melhor possível no melhor dos mundos possíveis, né? É um otimismo besta, porque a situação não está para otimismo. Né? Tem uma pergunta aqui, Rui, com relação à direita. Se você considera que a direita esteja... Deixa eu ver aqui, quem foi que mandou essa pergunta? Foi o Igor Gonzaga. Rui, a direita não está dividida? Bom, logicamente que há várias direitas, né? Existe uma direita que mantém uma certa independência do bolsonarismo, né? Mas o Bolsonaro é o único líder popular dessa direita. Né? Por exemplo, Tarcísio não é líder popular. O pessoal do Republicanos, que é ligado àquela igreja, também não tem nenhum líder popular. Eles são impopulares em geral, né? Quem é popular é o Bolsonaro, né? A direita é um balaio de gatos. Assim como a esquerda também. A esquerda tem de tudo. Tem tudo quanto é tipo de bicho. A direita também tem tudo quanto é tipo de bicho. Agora, o que eu vejo é que a direita vai se fortalecendo, né? E quem se fortalece mais é a direita bolsonarista, que aparece com uma fisionomia mais definida, mais clara, né? E o Bolsonaro, ele não é visto por várias pessoas como um político tradicional, como um desses deputados aí e tal. E tudo isso que está acontecendo, esse negócio aí da política econômica do Haddad, a perseguição, a censura, tudo isso daí joga água no moinho do bolsonarismo. Está cada vez mais fortalecido. E a condenação do Bolsonaro não vai resolver o problema. Eu tenho falado isso desde o começo. Nós temos que ver também, queria acrescentar, se me permite, o cenário internacional. Né? O pessoal fica brincando com fogo, achando que não vai se queimar. Nós tivemos aí, recentemente, a eleição portuguesa. Né? Na eleição portuguesa ganhou uma direita tradicional
E a extrema-direita, que é o Chega, conquistou 60 cadeiras no Parlamento Europeu. 60. Eu me lembro de ter debatido nas eleições anteriores, falando, olha, o Chega é um fenômeno político que está crescendo. O pessoal falava assim, não, isso é bobagem, esse Chega não é nada e tal. Agora está com 60 cadeiras. Agora os sábios das outras avaliações não tem nada a dizer. Na França, o partido mais forte é o da extrema-direita, Marine Le Pen. Tanto que fizeram um processo para condená-la para que ela não ganhe as eleições presidenciais na França. Isso é a França, não é o Equador, é a França. Né? Também não é Portugal. Portugal é um país europeu, mas... Né? E a Alemanha, o maior partido de oposição, possivelmente o maior partido do país, é a AfD, que também é um partido de extrema-direita. Quer dizer, a extrema-direita ela vem crescendo. Isso teria que ser discutido pela esquerda. Agora, a esquerda acha assim, qual que é o antídoto para isso? Perseguição judicial, né? Como se juízes fossem pessoas populares e tal. Fazer uma frente com os falidos, né? Porque o Chega cresce porque os democratas de Portugal, o Partido Socialista e outros, eles faliram. A política econômica deles é uma falência. O povo não aguenta mais. Na Alemanha é a mesma coisa. Então, a solução seria fazer uma aliança com os falidos. Eu não sei se você viu, né, o Lula com o Macron em Paris, tirando selfie e tal, toda uma farra toda. Esse Macron aí, ele está mais queimado que carvão de churrasco, como se diz popularmente. Eu, sinceramente, não entendo qual que é a empolgação do Lula com o Macron. Né? Esse Macron aí, ele continua no governo porque a burguesia quer que ele continue no governo, porque ele não tem popularidade absolutamente nenhuma. Então, eu noto assim, é um caminho para o desastre. O que a gente pode dizer? Muito bem, tem uma outra questão que, e agradecendo o superchat do Lucas Guimarães, ele falou, o governo... Ah, não, esse aqui a gente já... Não, é esse mesmo. O governo não ganha nada com o autoritarismo do STF, mas pode perder apoiando esse autoritarismo? Não, pode perder não. Está perdendo muito. Ó, vou falar para vocês. Nós, PCO, não vou falar da extrema-direita, que eu nem vi. Nós publicamos no X um comentário negativo, né, criticando a condenação do Léo Lins. Sabe quantas visualizações teve? 2 milhões. Essa é a nossa, do PCO. Eu não vi o da direita, mas eu tenho certeza, se o Nicolas Ferreira, outra pessoa da direita mais conhecida, isso aí vai ter 10 milhões, 50 milhões de visualizações. O pessoal acha o pior dos absurdos. Agora, vão culpar a juíza que condenou o Léo Lins? Não. Vão culpar o STF. E quem que dá maior apoio para o STF? O Lula. Então, é um desastre político. Não sei como o pessoal não vê isso. Muito bem. Rui, agora para a gente continuar ainda a nossa análise, bom, acho que a gente já fechou essa questão mesmo da desaprovação do Lula, né? Essa questão da direita ainda está muito enviesada, até por conta desse bolsonarismo, mas você vê, né? Tem ali uma possibilidade, né, do Tarcísio, né, tomar esse lugar, né? Aquela extrema-direita que dá uma maquiada e está tudo certo. Bom, mas vamos comentar um pouco mais sobre essa viagem do Lula à França, porque... primeiro, né, obviamente, iria trazer algum tipo de comentário por conta de Janja, imprensa tradicional, enfim. Mas os acordos, quer dizer, o Lula fala do Mercosul, mas efetivamente não tem nenhuma mudança. Eu não sei, às vezes dá a entender de que a intenção do Macron é fazer ali uma publicidade, usando ali o Lula, mas não mudando efetivamente nenhuma política econômica que possa
sobretudo no caso, né, do Mercosul, trazer um pouco mais de benefício para a gente. Quer dizer, ele está completamente rendido, né, no caso, dentro da perspectiva agrícola também francesa, né? O Macron também está nas mãos ali, né? O Macron é como eu falei, né? Ele permanece no governo, ele está em liberdade condicional, porque ele já está condenado, né? Aí o Lula, não sei, faz a maior propaganda ao lado do Macron. O que o Macron fez pelo Brasil? Nada. É meio que uma aliança ideológica, né? O Macron seria um democrata. Então, o Lula procura os democratas. Só que esses democratas, eles não são democratas coisa nenhuma. Eles apoiaram o genocídio, apoiaram e continuam apoiando o genocídio em Gaza. Financiaram isso. Macron é um deles. Né? O pessoal é bandido político. São criminosos políticos. Então, eu sinceramente não entendo o que o Lula espera, né? Tirou várias fotos com o Macron, tá? Eu vi as fotos, é um horror. É um horror. Muito bem. Agora, continuando ainda, agora, vou pegar internacional, Rui, porque a gente tem que tratar de né? Essa semana a coisa ficou bem pesado. Ataque da Ucrânia contra a Rússia, né? Passo para você. Bom, esse ataque da Ucrânia contra a Rússia, primeiro a gente tem que dizer o seguinte: os russos foram pegos de calça curta aí, sem dúvida nenhuma, né? É uma falha do Serviço de Segurança russo. Mas nós temos que dizer o seguinte: não foi o Serviço de Segurança ucraniano que organizou essa operação. Isso aí foi o Macron, foi o Starmer, foi a Alemanha, provavelmente gente dos Estados Unidos. Esses que organizaram a coisa. Né? Não acho que isso daí significa nenhuma derrota para os russos. Né? É lógico que ninguém vai querer sofrer um ataque desse tipo. Mas, né, é um episódio controlado pelos russos, em última instância. O que eu acho problemático nisso é o seguinte, que no afã de manter, né, o conflito, o imperialismo, ele está se aproximando perigosamente de uma guerra geral contra a Rússia. Porque foram eles que fizeram isso aí, não foi a Ucrânia. Você acha que os ucranianos vão entrar num aeroporto, numa base militar russa, e explodir os aviões russos? Lógico que não. Essa é uma operação que tem toda a marca registrada de serviços de operações especiais e informação, tipo a SAS britânica e tal. É uma qualidade superior, que eles são perigosos. Né? Eles estão em ação também em Gaza, no Líbano, no Iêmen. Esse pessoal atua em todo o mundo. Né? Então, quer dizer, eles estão entrando de uma tal maneira no conflito que daqui a pouco a Rússia vai mandar um míssil contra um desses países aí. Agora vamos fazer uma retaliação dura contra a Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a coisa é muito perigosa, o que eles estão fazendo. O imperialismo, né? O que é essa guerra da Ucrânia? O imperialismo, ele decidiu transformar a guerra da Ucrânia numa nova invasão russa do Afeganistão. O que não está funcionando, está dando certo, né? Inclusive, o que eles passaram a fazer, que são atentados, mais ou menos atentados terroristas dentro da Rússia, explodir, né, trens, essa coisa toda, isso daí já é uma maneira de levar adiante o conflito que já não é uma guerra regular, é uma guerra irregular. Mostra as dificuldades, né? Eu acho que é uma situação muito crítica, muito problemática,
O Trump, que subiu ao governo prometendo acabar com essa guerra, não conseguiu, que mostra que o poder do imperialismo é muito grande, porque isso daí era meio que uma promessa 5 estrelas do Trump na campanha eleitoral, acabar com a guerra na Rússia. Ele não conseguiu acabar, né? O imperialismo não permitiu. É muito perigoso tudo isso, né? Muito perigoso. Os russos não estão, como é que se diz? Aparentemente não estão sofrendo da mesma maneira que a antiga União Soviética sofreu no Afeganistão, né? No Afeganistão foi o mesmo tipo de operação. Havia uma guerrilha local, né? Os norte-americanos passaram a organizar e financiar essa guerrilha. Depois, curiosamente, o pessoal se voltou contra eles também, né? Mas eles financiaram, eles que levaram o Osama Bin Laden para o Afeganistão para atacar os russos, e eles conseguiram infligir um número tão grande de perdas humanas e materiais que a Rússia, isso daí somado a outros problemas que a União Soviética tinha, foi um dos fatores fundamentais no desmoronamento da antiga União Soviética, essa guerra. E a expectativa deles é que a Ucrânia fosse a mesma coisa. Não está sendo. Os russos estão muito mais, né, como é que se diz? Muito mais conscientes do problema do que eles estavam naquela época. Mas me chama a atenção isso, o envolvimento dos países imperialistas, ele está chegando num ponto tal que ele pode deflagrar uma guerra europeia. Perfeito. Tenho duas questões relacionadas à Europa para você, vou te colocar. Vamos lá. O Charles Peirel. Os orçamentos da Alemanha já foram realinhados para a produção militar. A OTAN está construindo uma economia de guerra na Europa bem pensante. E quem vai pagar as contas no final das contas? No finalzinho das contas, quem vai pagar é o povo europeu, né? Mas, de qualquer forma, tem eu acho que essa relação da OTAN ainda muito forte. Muitas pessoas colocaram no chat se poderia ter sido alguma ação também ligada com a Mossad. E tem mais uma outra questão, Rui. A Rússia resiste a uma guerra total contra o imperialismo? Não, isso aí é logicamente que eles têm que evitar o máximo possível. Uma guerra com o imperialismo não seria como uma guerra com a Ucrânia. O imperialismo é uma força muito mais poderosa do que a Ucrânia. Na Ucrânia eles estão dando eles estão dando apoio, mas não colocaram significativamente, porque colocaram tropas na Ucrânia, né, mas significativamente não. O imperialismo, o imperialismo europeu, norte-americano, japonês, ele é muito poderoso. Os russos têm condição de enfrentar o imperialismo, mas a guerra seria altamente destrutiva. Seria destrutiva também para os países europeus, né? Não seria destrutiva apenas para a Rússia. Qualquer governante procuraria evitar um conflito como esse. E o fato de que o imperialismo se envolve cada vez mais mostra o nível de desespero que o imperialismo está tomado, né? Está tomado pelo desespero, porque se a guerra acaba, os russos consolidam a posição deles e tal. Os russos estão pedindo o desarmamento da Ucrânia. Estão pedindo que a Ucrânia, de maneira nenhuma, entre na OTAN. E assim por diante. Se eles conseguirem isso, é uma derrota muito grande do imperialismo. Então o imperialismo está desesperado, porque justamente, né, a vida está difícil. Você vê, eles perderam a eleição nos Estados Unidos, todos os governos do imperialismo estão ameaçados aí por uma oposição de extrema-direita que cresce a cada dia, a economia europeia está estagnada, está em crise, né? Quer dizer, tem o conflito de Gaza, está destruindo a imagem de todos os países imperialistas, todos. Israel, por exemplo, vai sair desse conflito aí na pior situação desde que foi criado o Estado de Israel em 1948. Então, quer dizer, a situação é muito difícil mesmo. Mas o imperialismo não deve ser subestimado, né?
Com certeza, né? Com certeza. E muito dessa que também a Europa, a União Europeia, se sentiu ali de alguma maneira abandonada naquele momento, quando o Trump faz uma cobrança com relação à OTAN, né, no que diz respeito à guerra, né, e querer dividir essa conta também com os países europeus. A própria França, né, o próprio Macron foi um dos que levantaram essa história de que há uma soberania europeia e que eles vão lutar e etc e tal. Infelizmente, a gente sabe muito bem quem é que paga no final das contas, né? Porque a mãe Rússia está lá, né, Rui? Enfim, já Não, erraram no 19, erraram no 20, agora vão errar no 21 de novo. não, o povo europeu já está pagando caro pela política do imperialismo, né? Já Exatamente. está pagando caro, porque Muito caro, a situação econômica desses países é muito grave. E não há apoio para a política militar dos países europeus dentro da Europa. O apoio é bem pequeno, né? Bom, na realidade, nós temos que considerar o seguinte: são esses fenômenos que são típicos da crise, né, do capitalismo mundial, que, em última instância, vão levar a uma revolução. Né? As contradições vão se intensificando, não são solucionadas, não tem dinheiro, pobreza aumenta, as crises aumentam, a guerra traz mais sofrimento e chega uma hora que o povo a explosão vai acontecer. Exatamente. Muito bem. Bom, e o povo europeu parece que esqueceu, né? Que enfrentou ali, né, a situação não é fácil. Mas para a gente continuar ainda com o cenário internacional, agora essa você acha que uma estratégia ali, o que está acontecendo entre Musk e Trump? Rui, é contigo. Bom, o problema é o seguinte, né? O Elon Musk, ele foi uma novidade do segundo mandato do Trump, né? Por que ele foi uma novidade? Ele é um grande empresário. Ele não é, como muita gente falou, assim, um dos mais poderosos empresários do planeta, não é verdade? Porque se ele fosse, não estaria com o Trump. O Trump é meio que dentro da política burguesa norte-americana, ele é um cachorro vira-lata, né? Ele não é o lado poderoso. O lado poderoso são os outros. Mas, mesmo assim, né, o Trump entrou no governo, apoiou a eleição, o Musk apoiou a eleição do Trump, tudo mais, e foi uma mudança. Né? Esse governo, que era um governo que não tinha apoio do grande empresariado, de nenhum setor, passou a ter uma aliança com um setor importante do empresariado, embora não seja o setor dominante. Né? Essa aliança é contraditória, porque a política do Trump não é a política de favorecer, né, empresários como o Elon Musk. A política dele tem outro sentido. Retomar a economia norte-americana, fazer um aceno para os trabalhadores norte-americanos, com aumento do emprego, aumento do salário, né, que está traduzido na política dele no MAGA, né? Vamos fazer a América vamos tornar a América novamente grande, né? Quer dizer, uma política voltada para o mercado interno e a sociedade norte-americana. E aí, né, diante das dificuldades, o Trump lançou um plano econômico que levou à ruptura desse setor. Me parece, né, até certo ponto, natural que isso tenha acontecido, né? Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, que a saída do Elon Musk primeiro, não acho que é uma crise significativa do trumpismo. Não acho. Né? Eu vi que as pessoas estão falando, uma crise e tal. Porque o Elon Musk, até certo ponto, ele é um estranho no ninho. Né? O Steve Bannon, que é um ideólogo de sempre do trumpismo, falou, não deveria entrar no governo Trump. Isso aí como é que se diz? Esse Elon Musk é um globalista. Então não podia estar no governo Trump. Então, quer dizer, a base
a base mais fiel do trumpismo não era pró-Elon Musk. Então, a briga do Trump com o Elon Musk mostra que o Elon Musk está fora da jogada, simplesmente isso. Perdeu o favor do imperador. E isso daí deve levar, né, a uma certa radicalização do trumpismo, né, no sentido do trumpismo mais tradicional. A briga ela é meio escatológica, né? Porque, veja, são duas figuras meio esquisitas, né? O Trump e o Elon Musk. Aí um acusa o outro de drogado e tal, começa aquela loucura, né? Porque o Trump ele não tem freio na língua, né? Ele fala qualquer negócio e tal, ele é muito louco. E o Elon Musk também não é muito normal. Então, a briga assume esse caráter folclórico, mas eu acho que, na essência, é isso. É o setor empresarial, como disse o Steve Bannon, globalista, mas é um globalismo de segunda linha, saindo do governo, né? Acho que é o que está acontecendo. Isso vai levar a um recrudescimento da política do Trump, não a uma crise dessa política. O Trump tem outros problemas, que é o quê? Ele não consegue governar direito, né? Ele não consegue governar direito. Acontece com ele o que acontece com Lula no Brasil. O imperialismo não deixa ele governar. Então ele fica lá manobrando, né? Ele tem mais iniciativa do que o Lula, porque ele tem mais apoio. Mas ele também não consegue apoio total no Congresso, ele não conseguiu acabar com a guerra na Ucrânia, ele não conseguiu o resultado que ele queria no Oriente Médio, ele não consegue nada, né? Um monte de coisas, o pessoal simplesmente não permite que ele faça. Pois é, e é uma situação que agora é o que tomou conta das redes, né? É essa briga entre os dois. Muita gente acredita até que pode vir a ser uma tentativa, que a partir daí, né, o Musk continue com essa tentativa de continuar na política estadunidense. Eu acredito que ele não possa, apesar de ele ter cidadania estadunidense, eu não sei se ele poderia vir a se candidatar, né, a presidente, nem sei se é a intenção dele. Mas, Mas de ele não, qualquer mas ele maneira, não é uma figura popular, também tem isso. Ele pegou carona no Trump. O Trump é uma figura popular. Ele pegou carona, o pessoal gostou que ele apoiasse o Trump, mas é isso, se ele brigar com o Trump, ele perde a popularidade dele, não vai dividir a base trumpista, pode esquecer. Ele não é, ele de origem, ele não é trumpista. Agora, vamos ver também, porque isso daqui pode acabar, amanhã os dois se abraçam, aí sei lá. né? Tudo é possível, exatamente, tudo é possível. Tudo é Tudo possível. é possível, até porque é uma Ontem, loucura tudo isso. é, não, ontem falava-se até que o Musk iria contar, falar sobre os escândalos sexuais, quer dizer, entra no outra seara, na seara ali, né, do costume, para tentar, de alguma maneira, angariar, obviamente, que é discussão nas redes. Então, no final, pode ser uma grande estratégia de marketing. Eu tenho aqui alguns comentários para eu trazer para você. Primeiro, deixa eu pegar aqui o Guilherme Araújo, agradecendo esse superchat, ele fala: a única chance do Lula é derrubar o preço dos alimentos e da gasolina. O povo brasileiro entende essa linguagem. Será que o governo não enxerga isso? Você acha que, né, acho que a comunicação seria o problema? Será que falta o Lula, né, falar diretamente nas redes? Não, o Lula ele não tem margem de manobra para fazer, por exemplo, o que o Bolsonaro fez. Foi cortar todo o imposto sobre a gasolina. Ele não tem essa capacidade. Ele está acuado pelo mercado financeiro. Ele não consegue ir contra. Se ele for contra, ele vai ter uma outra crise com o mercado financeiro, parecida com a crise que ele teve com o IOF. Teve e está tendo, né? A crise do IOF continua. Ele não tem força. Quando a gente discute questões políticas, uma das principais questões que a gente deve observar é a relação de forças, que é um fenômeno complexo, né? Envolve, por exemplo, a força institucional, quer dizer,
tem voto no Congresso, ou qual é a posição do Judiciário, do Executivo, pá. Então, a força institucional, mas tem que ver também a popularidade, a capacidade de mobilização, os instrumentos de pressão que a pessoa tem sobre o outro lado e tal. O governo não tem quase nada, não tem força institucional, foi obrigado a fazer um acordo com a direita para passar muito pouca coisa no Congresso Nacional, não tem mobilização popular nenhuma, zero. Então, ele se apoia nisso. Se não fosse ele apoiar o STF, ele estaria completamente desprotegido. Mas ao apoiar o STF, também não ganha nada. Ele só não é atacado pelo STF, mas não ganha nada. Ele vira sócio de uma política do STF que é uma política impopular. Exatamente. Tem mais uma... Desculpa, você vê que o processo do Bolsonaro, que era para ser um espetáculo e tal, né? É um negócio que está muito xoxo. Eles chamaram lá o comandante do Exército, que seria a principal testemunha do golpe do Bolsonaro, e falou: não teve proposta de golpe nenhuma. Acabou com a... Quer dizer, o negócio está muito, né? Para a gente continuar, tem mais aqui um superchat. Deixa eu ver aqui. Agradecendo ao Malon Criolo. O que é mais abominável, as piadas de Lins ou a esquerda pedir para acabar com a liberdade de expressão? Aí ele considera a manobra evidente. E tinha um outro também, que é uma... Na verdade, o Evandro, ele tá fazendo aqui uma crítica. Ele fala: Rui, é muita hipocrisia defender o liberou geral para as Big Tech, sabendo que as mesmas boicotam, censuram os canais progressistas e impulsionam extremamente os de extrema-direita. É isso. Então, deixa eu falar sobre essas duas questões aí. Piada não pode ser crime. Se existe um país onde a piada é crime, isso é uma ditadura. Pode justificar como você quiser. Né? Falar que a piada é de mau gosto, também não... O mau gosto também não é crime, porque se fosse crime, mau gosto, a maioria da população ia para a cadeia. Porque o bom gosto é uma coisa que você tem que cultivar muito, né, para existir. Não pode ser crime piada. Isso daí, inclusive, não dá certo. Também tem esse detalhe. Tem um comediante norte-americano da década de 60, como é que era o nome dele? Lenny Bruce. Né? Ele começou a contar uma série de piadas que eram piadas com palavrões e tudo mais. E ele foi duramente perseguido pelo FBI. Né? Perseguiram tanto ele que ele acabou se suicidando. Ele tinha também posições políticas que o FBI não concordava. Isso daí é um capítulo altamente negativo da política norte-americana. Deu tudo errado. Então, não pode perseguir o comediante porque você não gosta da piada dele. Ah, mas ele fez piada de negros, fez piada de japonês. Deixa o cidadão fazer a piada que ele quiser. Vai dar errado. Né? Tem umas ideias que um setor da classe média, não sei porquê, cargas d'água, eles adoram. Né? Por exemplo, vamos proibir a prostituição. Não dá certo. A prostituição é uma coisa boa? Não é. Mas não adianta proibir. Proibição das drogas. Está dando certo? Não está dando certo. Hoje tem um monte de gente defendendo a legalização da maconha. 30 anos atrás, se fosse pego com um pacotinho de maconha aí, você ia para a cadeia. É uma repressão idiota. Né? Não tem importância. Daí o cidadão veja e fala assim: não é piada, é crime, porque criaram o crime da injúria racial, esses crimes, né, absurdos aí.
Isso não vai dar certo. É um problema muito sério. Aí, o que era mesmo a segunda questão? Me escapou aqui. Aqui, peraí. O último superchat, ele comentou com relação às Big Techs, né? A questão das Big Techs, que é isso. O negócio é o seguinte: quem está sendo perseguido não são as empresas. Isso daí é uma mistificação, é uma propaganda mentirosa. Quem está sendo perseguido é o usuário da empresa. Eles querem censurar o usuário. Inclusive, para censurar o usuário, eles vão dar um poder que é, inclusive, ilegal para essas empresas, que é o poder de silenciar os usuários sem passar pela justiça do país onde eles estão. É um tribunal extraterritorial. Se você está no YouTube, por exemplo, o YouTube que nós estamos agora, ele vai ter o poder de censurar o nosso programa sem passar pela justiça. É isso que é o centro do problema. Se isso daí é uma coisa boa, precisa explicar onde é que está o lado bom da coisa. Né? Porque o que a lei que eles querem aprovar é a seguinte, que se eu falar aqui uma coisa que possa trazer problemas, possa ser ilegal ou qualquer coisa, né? O YouTube tem que reprimir isso daqui. Então, estou sendo julgado num tribunal norte-americano, porque o YouTube não é brasileiro. O correto seria o seguinte: o cara quer tirar do ar o programa, vai na justiça brasileira. Eu sou contra censurar qualquer coisa, mas, enfim, vai na justiça brasileira. Isso daqui é como aqueles tribunais que o colonialismo ele fez na China, por exemplo, que era assim: você tinha um tribunal estrangeiro atuando no país. E como o YouTube pode ser processado, ele vai cair matando em cima de todo mundo. Nós vamos ter que tomar muito cuidado do que a gente fala aqui para poder sobreviver na rede social. Até porque você não sabe o que você pode falar, o que você não pode falar. Né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: eu falo um negócio aqui sobre a Palestina. Aí a Polícia Federal liga pro YouTube e fala: não pode falar isso. Pronto. Quer dizer, isso aí é uma coisa monstruosa. Né? Não é liberou, eu não sou favorável a liberar nada. Isso daqui é que é liberar as empresas para fazerem o que dá na telha delas. Não pode dar essa liberdade para a empresa. O pessoal está sendo vítima de uma propaganda muito mentirosa. Eu já discuti isso daqui com o Atush. O Atush mesmo falou: vai ser difícil a gente trabalhar nessas condições, porque você não tem nem parâmetro. Né? Nós, por exemplo, no YouTube, nós fomos desmonetizados aí porque nós começamos a falar da resistência palestina. Só que com essa nova lei não vai ser desmonetizado nada. O que vai acontecer é que você vai ser varrido do mapa. E você vai ter, toda vez que você for, por exemplo, nesse programa aqui, toda vez que a gente for falar, nós vamos ter que pensar 10 vezes antes de falar. Porque senão o programa vai para o saco. O canal vai para o saco, vai ser um problema muito grande. Exatamente. Rui, a gente está indo para o finalzinho do programa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Acho que não veio mais nada. É exatamente isso. Eu passo, então, para a gente poder fechar. E amanhã, 13 horas, é contigo. Amanhã, 13 horas, nós vamos fazer a análise política da semana, que nós fazemos toda semana. Em geral, são 3 horas de debate, né? É o programa maior que eu faço. E eu queria chamar também a atenção de todos para o fato de que nós estamos organizando aí
a Universidade de Férias do PCO, que é um curso de formação política que nós fazemos no meio do ano, nas férias, e no final do ano. Esse ano aqui nós vamos discutir a teoria marxista da Revolução, que é um ponto muito importante para todo mundo que tem interesse na questão da Revolução, né? As pessoas podem participar presencialmente, nós alugamos um local aí no interior de São Paulo, que é um local de lazer, com piscina, quadra de esportes, etc, etc. E a pessoa pode ir e participar do curso, né, presencialmente. Mas se a pessoa não tiver interesse nisso, né, vai ser uma semana essa atividade, pode simplesmente acompanhar o curso pela internet. Então, a inscrição pode ser feita pelo site unimarxista.org.br, né? Vai ser um curso, modéstia à parte, muito interessante. Perfeito. Só o último comentário do Marlon Criolo aqui. Plataformas alternativas, como disse, ainda continuam bloqueadas pelo STF. E aí a gente, agradecendo aqui a presença de todas as pessoas. Rui, mais uma vez, obrigada. Boa semana para vocês. Então, amanhã, 13 horas, Universidade de Férias também. Entre no site do Diário da Causa Operária e também no Brasil 247. Eu volto mais tarde. Muitíssimo obrigada, Rui. E até mais. Até logo, gente. Tchau, tchau.